Aí, você já ouviu falar que a magia é a ciência desconhecida? Pois é mais ou menos isso no que trabalha a física quântica. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo vamos explicar o que é a física quântica, né? Ou a mecânica quântica. Muitas pessoas já me perguntaram para que serve a mecânica quântica ou a física quântica. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, para que serve, né, a física quântica? Ela serve para explicar o surgimento do universo através das suas partículas, né, microscópicas, tá? Ou seja, das partículas elementares, né? Por exemplo, átomos, como a gente comentou lá no nosso último vídeo, né, o vídeo sobre como surgiu o universo, se aprofundar dentro do átomo ou do próton e do nêutron, né, que são partículas divisíveis, e nós encontramos os 3 quarks, né, fundamental também para a criação da própria massa e da matéria dentro do universo, né? Então a física quântica, ela vem para a gente poder estudar esse mundo quântico, né, esse mundo invisível, né, para alguns meios, né? Mas vamos lá. Como eu comentei aí no último vídeo, galera, é comum, né, na cultura esotérica, né, e principalmente aí na cultura espiritual, as pessoas atribuírem a física quântica, né, na cultura contemporânea, né, fala muito de física quântica, atribuindo esses fenômenos, né, que seria a física invisível, que a gente tem pouco conhecimento, a fenômenos espirituais, né, da superstição humana, tá? Então, tem muita gente que tenta atribuir isso, por exemplo, a espíritos tentando interagir conosco aqui no mundo material, né, na 4ª dimensão. Nós vivemos, né, nós temos 3 dimensões, né, profundidade, largura e altura, e uma 4ª de tempo. Então, eles tentam mostrar isso, por exemplo, através do salto quântico, né, do elétron pulando de eletrosfera, desaparecendo e aparecendo em outro lugar, né, tentando falar que eles mudam de dimensão e aparecem aqui na nossa, né? Então, como a gente tem essa imprecisão científica ainda do mundo quântico, né, eles usam dessa artimanha para tentar colocar essa questão esotérica dentro da física quântica. Mas nós sabemos, em tese, né, como funciona a física quântica, né? Nós não temos 100% do conhecimento, porque ainda é uma ciência nova, né? Mas nós sabemos e usamos a física quântica no nosso dia a dia para algumas coisas, tá? Então nós usamos a física quântica, mas, né, nós não podemos prever a localização exata de algumas partículas, né? Nós apenas podemos ter a sua probabilidade, né, delas serem encontradas, ou seja, como é o caso aí do salto quântico, né? Tem gente que fala que os espíritos, né, e tudo mais interagem com a gente, porque nós temos essa imprecisão científica, né, do mundo quântico. Inclusive eu comentei sobre isso, como surgiu o universo através da flutuação quântica do vácuo, lá no nosso vídeo, então assista ele, que é bom para vocês entenderem esse daqui também, né? Então, por isso que eu usei a frase de que a magia é a ciência desconhecida, né? Porque você tem essa questão mística dentro da física quântica, de que essa ciência desconhecida do invisível, né? Daquela energia condensada que gerou o universo, que nós não sabemos o que está por trás, né, da criação dessas matérias, né, ou dessas partículas elementares. Então a mecânica quântica, ela vem trazer pra gente, né, e dizer que ela não se aplica às leis convencionais da mecânica clássica, que é essa que a gente está acostumado a vivenciar aqui no nosso plano físico, né, da 4ª dimensão. Então, por exemplo, não se aplica, né, as leis que a gente está acostumado, por exemplo, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica, né, ou a terceira lei, que é a lei de ação e reação. Essas mesmas leis físicas que se aplicam aqui no nosso mundo, não se aplicam no mundo microscópio da física, né, da física quântica, da mecânica quântica. Ou seja, elas funcionam até certo ponto, né, até que a gente atinja o íntimo dessas matérias, né, ou dessas partículas elementares, como é o caso que eu comentei nesse vídeo, né, que a gente procurou ali os 3 quarks, né, não sei se vocês lembram, mas assistam lá, dentro das partículas divisíveis, que é o próton e o nêutron, né, o elétron não, né, mas nós achamos os 3 quarks, ou seja, 2 quarks de up e 1 quark de del, formando aí os 3 quarks. Na verdade, nós temos 6 tipos de quarks, mas o fundamental é o up e o del, né? Então, nós temos
como estudar a fundo essas partículas elementares, né, para entender como surgiu a criação da matéria ou da massa dentro do universo. Então é para isso que serve a física quântica. Mas nós ainda temos essa imprecisão, né, por se tratar de uma ciência nova. Então, em resumo, a mecânica quântica, né, ela vai trabalhar e vai estudar as partículas, as micropartículas, né, no caso, as partículas atômicas ou subatômicas. Então, um exemplo, né, é um objeto caindo aqui, né, ele cai, né, pelas leis da física clássica que a gente conhece, ou seja, as leis aí da gravidade, né, de Newton, tá? Mas na física quântica já é diferente, tá? Pois no mundo microscópico essas dimensões são regidas por outros padrões físicos, né? Esses padrões que a gente desconhece, tá? Um outro exemplo, um meteoro vindo em direção à Terra, né? Calculando a velocidade e a força gravitacional do planeta, a gente pode saber onde ele vai passar. Já nas partículas do mundo quântico, né, não conseguimos ter essa exatidão, resultados exatos, né? Como uma partícula de fóton, por exemplo, atingindo um átomo. Ou seja, né, essa imprecisão de posição e velocidade de uma partícula é o que a gente chama de princípio da incerteza de Heisenberg. Então a física quântica, tá, ela vai tentar explicar a força microscópica entre essas partículas elementares, né, e a sua interação, como por exemplo a radiação do corpo negro, né, as ondas de fotoelétricas, né, que são usadas até hoje, aí, por exemplo, em painéis solares, e a gente pode usar essa força quântica tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, a própria bomba atômica, né? Essa energia atômica, né? Ou no caso, para o bem, dentro da medicina, a ressonância magnética, né? Que atinge os prótons dentro do nosso corpo, né? Através das ondas de rádio, tá? Então, para estudar essas moléculas pequenas, né? E essa baixa escalas de energia, né? A gente precisa da física quântica para poder entrar nesse universo, né, das micropartículas, né, e dessa energia, vamos dizer, invisível, né? Então, por exemplo, né, como saber que um pósitron, né, que é a antipartícula de um elétron, quando eles se juntam, eles liberam dois fótons. E o que é o fóton? É a partícula de luz. Tá? Então, como que a gente sabe disso? É estudando a física quântica, ou seja, o mundo dessas micropartículas, né, dessas partículas aí elementares, né, dessa energia condensada, né, que ainda desconhecido para nós, né, modernos aqui do século 21. E lembre-se, como eu falei lá no último vídeo, porque até o século 20 a gente desconhecia todo esse tipo de ciência do universo quântico, né? Isso é uma coisa recente que nós adquirimos aí através dos microscópios, né, especiais, que você consegue dividir essas partículas de prótons, nêutrons, né, e achar, por exemplo, os 3 quarks que a gente comentou aí no nosso último vídeo, tá? Então, resumindo, basicamente isso é a física quântica, é estudar a origem do universo, né, através dessas micropartículas, né, ou dessas partículas atômicas e subatômicas, né? Essa energia, né, nuclear forte, né, como a gente chama, que uniu essas partículas primordiais, né, para a própria criação da massa e da matéria dentro do universo. E lembrando, como é uma coisa nova para a gente, é o que eu falei para vocês, a gente ainda tem essa imprecisão, por exemplo, né, da onde vai surgir uma partícula de nêutron, né, de elétron, né, a eletrosfera, onde que ela vai sumir, vai aparecer, né, onde esse salto quântico que a gente chama, tá, e tudo mais, tá? Mas a física quântica é uma ciência nova, a gente está estudando ela e ela está presente sim no nosso dia a dia, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro o que é a física quântica ou a mecânica quântica, né, que é o estudo desse universo até então invisível pra gente, né, um universo de energias, né, e da própria criação da matéria, das massas e do universo, tá? E nos vemos aí no próximo vídeo, eu vou deixar linkado aqui material para vocês estudando, né, e pra gente ir debatendo aqui, ok? Então, até o próximo vídeo e vamos nessa, pessoal. Fui!